A frase "Deus está morto", proferida por Friedrich Nietzsche em sua obra A Gaia Ciência, é uma das mais impactantes e provocativas da filosofia moderna. Contudo, é crucial entender que essa afirmação não deve ser interpretada de maneira literal, mas sim como uma metáfora que reflete a profunda transformação cultural e existencial que a Europa vivia no final do século XIX. A morte de Deus, nesse contexto, representa o colapso das crenças tradicionais e a busca por novos significados em um mundo que se tornava cada vez mais secularizado. Durante o século XIX, a Europa estava imersa em um período de intensas mudanças sociais, políticas e científicas. O avanço da ciência, especialmente nas áreas da biologia e da física, começou a questionar a centralidade da religião na vida cotidiana. As ideias iluministas, que promoviam a razão e o empirismo, desafiavam a autoridade da fé e da moral cristã, que até então haviam sido pilares da civilização ocidental. Nietzsche, atento a essas transformações, percebeu que a crença em Deus e a moralidade cristã estavam perdendo seu poder de orientação e sentido para as pessoas. Na famosa passagem do Homem Louco, Nietzsche ilustra essa crise de maneira contundente. O personagem que corre pelas ruas com uma lanterna em plena luz do dia grita que Deus está morto e que a humanidade é responsável por essa morte. Essa cena não apenas simboliza a perda de um fundamento moral absoluto, mas também a sensação de desamparo que essa perda provoca. Sem uma verdade transcendente que guie nossas ações, a humanidade se vê diante de um abismo de incertezas. A morte de Deus, segundo Nietzsche, não é apenas uma constatação apocalíptica, mas um convite à reflexão e à ação. A ausência de uma moralidade divina implica que os seres humanos devem agora criar seus próprios valores e significados. Essa liberdade, embora libertadora, também é assustadora, pois nos confronta com a responsabilidade de nossas escolhas. Sem uma autoridade divina para nos guiar, somos forçados a assumir a responsabilidade por nossas ações, o que pode ser um fardo pesado para muitos. Nietzsche introduz o conceito de niilismo para descrever a condição da humanidade após a morte de Deus. O niilismo é a sensação de que a vida não tem propósito, que os valores não têm fundamento, e que a existência é, em última análise, vazia. Essa crise de significado pode levar ao desespero e à apatia, uma vez que as pessoas se sentem perdidas em um mundo sem certezas. No entanto, Nietzsche não vê o niilismo apenas como uma tragédia. Ele também o considera uma oportunidade. A morte de Deus abre espaço para que os indivíduos se tornem criadores de seus próprios valores, permitindo uma vida autêntica e significativa. Esse processo de criação de valores é central na filosofia nietzschiana e está intimamente ligado ao conceito de super-homem, Übermensch. O super-homem é aquele que, em vez de sucumbir ao niilismo, supera essa condição e vive de acordo com seus próprios princípios. Ele não busca sentido fora de si mesmo, mas constrói seu próprio propósito a partir de sua vontade e criatividade. Essa figura representa a aspiração de Nietzsche para que a humanidade se torne capaz de enfrentar o vazio deixado pela morte de Deus e, ao invés de se render ao desespero, abrace o desafio de criar uma vida plena e significativa. A liberdade que emerge com a morte de Deus é, portanto, um fardo e uma oportunidade. Por um lado, a ausência de um guia moral pode ser aterrorizante, pois nos deixa sem um padrão claro para nossas ações. Por outro lado, essa mesma liberdade nos empodera, dando-nos a capacidade de moldar nossas vidas de acordo com nossos próprios desejos e valores. Nietzsche acreditava que essa liberdade é um potencial que poucos conseguem explorar plenamente, pois muitos preferem se apegar a novas formas de autoridade ou ideologias que prometem respostas fáceis para questões complexas. Hoje, a ideia de que Deus está morto continua a ressoar em uma sociedade que cada vez mais questiona as tradições religiosas e busca novas formas de significado.
O avanço da ciência e da tecnologia, embora tenha proporcionado um poder sem precedentes, também trouxe à tona dilemas éticos e existenciais que desafiam nossas concepções de moralidade e propósito. Em um mundo onde as verdades absolutas estão em declínio, somos forçados a confrontar a realidade de nossa liberdade e a responsabilidade que ela acarreta. A mensagem de Nietzsche nos desafia a não fugir dessa responsabilidade. Ele nos convida a abraçar a incerteza e a criar nossos próprios valores, mesmo diante do vazio. Essa tarefa exige coragem, mas também oferece a possibilidade de uma vida mais autêntica e significativa. O desafio que Nietzsche nos deixa é se estaremos prontos para viver sem Deus, se conseguiremos enfrentar o abismo do niilismo e, mais importante, se seremos capazes de criar sentido em um mundo desprovido de verdades absolutas. A morte de Deus, portanto, não é um fim, mas um novo começo. É um convite à reflexão sobre o que significa ser humano em um mundo onde as certezas se desvanecem. A pergunta que Nietzsche nos propõe é se estamos dispostos a assumir o risco de viver de forma autêntica, criando nossos próprios valores e significados, mesmo quando confrontados com a ausência de uma verdade universal. Essa é a grande questão que sua filosofia nos instiga a explorar. Uma busca que pode nos levar a uma vida mais rica e significativa, mesmo em meio à incerteza.